Apresento a seguir uma breve análise dos 5 elementos de avaliação, alguns dos quais você já conhece e os demais serão explicados nos capítulos seguintes. O primeiro elemento que afeta todas as nossas avaliações é o estado mental e emocional em que você se encontra ao efetuar uma avaliação. Há ocasiões em sua vida em que alguém pode lhe dizer uma coisa que o fará chorar, enquanto, em outras, o mesmo comentário o fará rir. Qual é a diferença? Pode ser simplesmente o estado em que você se encontra. Quando você está em um estado apreensivo e vulnerável, o som de passos, além da janela à noite, acompanhado pelo ranger de uma porta se abrindo, vai lhe parecer e significar algo totalmente diferente do que ocorreria se estivesse num estado de excitamento e expectativa positiva. Se você estremece sobre as cobertas, ou se levanta da cama de um pulo e corre para a porta com os braços estendidos, é o resultado das avaliações que você fez sobre os sons. Um ponto importante para efetuar avaliações superiores, portanto, é ter certeza de que, ao tomar decisões sobre o que as coisas significam e o que fazer a respeito, estejamos num estado mental e emocional extremamente fértil, em vez de um ânimo de sobrevivência. O segundo bloco do sistema central é construído pelas perguntas que fazemos. As perguntas criam a forma inicial das avaliações. Lembre-se de que seu cérebro, em reação a qualquer coisa que ocorra em sua vida, avalia perguntando: o que está acontecendo? O que esta situação significa? Significa dor ou prazer? O que posso fazer agora para evitar, reduzir ou eliminar a dor? Ou obter algum prazer? O que determina se você convida alguém para sair? Suas avaliações são profundamente afetadas pela pergunta específica que faz a si mesmo ao considerar a abordagem dessa pessoa. Se você se pergunta: não seria maravilhoso conhecer melhor essa pessoa? É bem provável que se sinta motivá-lo a abordá-la. Se, no entanto, habitualmente se faz perguntas como: e se a pessoa me rejeitar? E se ficar ofendida quando eu a abordar? E se eu sair magoado? Então, é óbvio que essas perguntas o levarão por um conjunto de avaliações que resultarão na perda da oportunidade de se relacionar com alguém por quem tanto se interessa. O que determina o tipo de alimento que você porá em seu prato no jantar também depende das perguntas que se faz. Se você se pergunta sistematicamente ao olhar para a comida: o que eu poderia comer depressa que me proporcionaria um ânimo imediato? Tenderá a escolher alimentos processados de conveniência. Mas, se em vez disso perguntasse: o que eu poderia comer agora que seja nutritivo? É mais provável que opte por grupos de alimentos como sucos, frutas, legumes e saladas. A diferença entre tomar um refrigerante numa lanchonete, numa base regular, ou tomar um copo de suco de fruta espremido na hora, vai determinar a qualidade de seu corpo físico, um resultado da maneira como você avaliou. Suas perguntas habituais desempenham um papel da maior importância nesse processo. O terceiro elemento que afeta suas avaliações é a hierarquia de valores. Cada um de nós, ao longo da vida, aprendeu a valorizar determinadas emoções mais do que outras. Todos queremos nos sentir bem, isto é, ter prazer, e evitar nos sentir mal, isto é, ter dor. Mas a experiência de vida ensinou a cada um de nós um sistema de codificação singular para o que representa dor e o que representa prazer. Isso pode ser encontrado no sistema de orientação de nossos valores. Por exemplo, uma pessoa pode ter aprendido a vincular prazer à ideia de se sentir segura, enquanto outra pode ter vinculado a dor à mesma ideia, porque a obsessão de sua família com a segurança fez com que nunca experimentasse um senso de liberdade. Algumas pessoas tentam alcançar o êxito, mas ao mesmo tempo evitam a rejeição a qualquer custo.
Está entendendo como esse conflito de valores pode levar uma pessoa a se sentir frustrada ou imobilizada? Os valores escolhidos por você vão moldar cada decisão que tomar na vida. Há 2 tipos de valores sobre os quais você aprenderá no capítulo seguinte: os estados emocionais de prazer, em cuja direção estamos sempre tentando avançar, valores como amor, alegria, compaixão e excitamento, e os estados emocionais de dor, que sempre tentamos evitar ou nos afastar, como humilhação, frustração, depressão e raiva. A dinâmica criada por esses 2 alvos dominará a direção de sua vida. As convicções são o 4º elemento do sistema central. As convicções globais nos proporcionam um senso de certeza sobre como sentir e o que esperar de nós mesmos, da vida e das pessoas. Nossas regras são as convicções que assumimos sobre o que tem de acontecer para sentirmos que nossos valores foram satisfeitos. Por exemplo, algumas pessoas acreditam: se você me ama, então nunca levante a voz. Essa regra levará a pessoa a avaliar uma voz alterada como prova de que não há amor no relacionamento. Isso pode não se basear em fatos, mas a regra dominará a avaliação e, assim, as percepções e a experiência sobre o que é verdadeiro da pessoa. Outras regras limitadoras similares podem ser ideias como: se você é bem-sucedido, então ganha milhões de dólares. Ou, se você é um bom pai, então nunca tem conflito com seus filhos. As convicções globais determinam nossas expectativas e muitas vezes controlam até o que nos dispomos a avaliar em primeiro lugar. Juntas, as forças dessas convicções determinam quando nos entregamos a uma experiência de dor ou prazer e constituem um elemento fundamental em todas as avaliações que fizemos. O 5º elemento do sistema central é a miscelânea de experiências de referência a que você pode ter acesso no gigantesco arquivo a que chama de cérebro. Nele, você guardou tudo que já experimentou na vida e também, diga-se de passagem, tudo o que já imaginou. Essas referências constituem a matéria-prima que usamos para produzir nossas convicções e guiar nossas decisões. A fim de decidir o que alguma coisa significa para nós, temos de compará-la com outra. Por exemplo, esta situação é boa ou má? Pense no exemplo do tênis citado no início deste capítulo. É boa ou má em comparação com o quê? É boa comparada com o que seus amigos fazem ou têm? É má comparada com a pior situação de que você já ouviu falar? Você dispõe de referências ilimitadas que pode usar ao tomar qualquer decisão. As referências que escolher determinarão o significado que você vai extrair de qualquer experiência, como se sente a respeito e também, até certo ponto, o que fará. Sem qualquer dúvida, as referências moldam nossas convicções e nossos valores. Pode perceber como faria diferença, por exemplo, se fosse criado num ambiente em que se sentisse sistematicamente explorado, em oposição a ser criado sentindo um amor incondicional? Como isso poderia influenciar suas convicções e seus valores? A maneira como encarou a vida, as pessoas e as oportunidades. Se, por exemplo, você aprendeu a saltar de paraquedas em queda livre quando tinha 16 anos, pode desenvolver valores diferentes sobre a ideia de aventura do que alguém que foi rejeitado cada vez que experimentou uma nova habilidade, conceito ou ideia. Muitas vezes, os mestres são apenas pessoas que possuem um pouco mais de referência do que você sobre o que leva ao sucesso ou à frustração, em qualquer situação determinada. É evidente que John Templeton, depois de 40 anos como investidor, tem mais referências para ajudá-lo a decidir o que é um excelente investimento
do que alguém que está efetuando sua primeira operação. As referências adicionais nos oferecem potencial para o domínio da situação. Contudo, independentemente da experiência ou sua falta, temos meios ilimitados de organizar nossas referências em convicções e regras que nos fortalecem ou enfraquecem.